Destaque no Panorama CBN. Venezuela vai enviar petróleo para os Estados Unidos, é o que afirma o presidente americano. Groenlândia e Dinamarca querem reunião com Marco Rubio após ameaças de Trump. Banco Central é alvo de ataques em massa na internet por atuação no caso Master. Já ministros do STF consideram absurdo a ofensiva do TCU contra o BC. Evento do governo Lula sobre o 8/1 deve ser esvaziado. Onda de frio intenso atinge partes da Europa, causando mortes e transtornos nas viagens. Panorama CBN. Olá, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo contando que o presidente Donald Trump anunciou que o governo interino da Venezuela vai entregar aos Estados Unidos até 50 milhões de barris de petróleo. O volume equivale a quase 2 meses da produção atual da Venezuela, que é de 900 mil barris diários. Em publicação na própria rede social, Trump disse que o dinheiro proveniente da venda do petróleo, estimado em 2 bilhões e 800 milhões de dólares, será controlado por ele em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos. Trump falou também que o petróleo sancionado e negociado com a nova presidente Delcy Rodrigues será transportado por navios-tanque e levado diretamente para os portos de descarga nos Estados Unidos. Ontem, o jornal Financial Times revelou que navios petroleiros americanos estavam zarpando em direção à Venezuela para serem carregados com o petróleo armazenado da PDVSA. Atualmente, por causa do bloqueio americano, a Venezuela exporta apenas 228 mil barris por dia para os Estados Unidos e vende 80% de sua produção para a China. Agora deixa eu dar uma outra passada aqui em informações sobre Estados Unidos e Venezuela que saíram de ontem para hoje, né? Como o Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, o governo americano recuou da alegação de que Nicolás Maduro era o chefe do Cartel de los Soles. A suposta conexão com o grupo serviu de pretexto para a operação militar que capturou Maduro na madrugada de sábado em Caracas. Segundo especialistas, o Cartel de los Soles não existe e a denominação é usada para identificar autoridades corrompidas pelo narcotráfico. O termo foi criado pela imprensa venezuelana mesmo nos anos 1990, para se referir a autoridades acusadas de participar de atividades criminosas. Entre os investigados estavam generais da Guarda Nacional que usavam o sol como insígnia fixada nos uniformes, dando origem ao nome Cartel de los Soles. Na TV Globo, o analista internacional e pesquisador de Harvard, Oliver Stunkel, disse que o recuo mostra que o governo americano não tem uma base legal para sustentar a acusação de que Nicolás Maduro chefiava o tráfico de drogas na Venezuela. A designação do Cartel de los Soles como uma organização formal sempre foi questionada por especialistas desde que foi articulado pela primeira vez por Donald Trump. Então, essa designação, essa narrativa de que Maduro seria o chefe de um cartel pode ser visto como uma tentativa de aumentar a aceitação, o apoio público antes de uma atuação militar, mas é bastante evidente que agora é preciso provar essa acusação no tribunal. O próprio Departamento da Justiça reconhece que aquilo seria muito difícil. Então, de certa forma, essa decisão de rebaixar a acusação é um reconhecimento de que essa acusação inicial não se baseia nos fatos. É um primeiro baque para o governo Trump, certamente, nessa tentativa agora de vencer esse caso no tribunal contra Maduro. Vou dar uma passada também na fala do Brasil ontem na reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O embaixador brasileiro, Benoni Belli, saiu da linha diplomática e adotou um tom duro ao falar sobre a captura de Maduro. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro
do seu presidente ultrapassa uma linha inaceitável. Como lembra também os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe. A América Latina e o Caribe também são uma zona regida pelo princípio da autodeterminação dos povos. O Brasil não crê que a solução da situação na Venezuela passe pela criação de protetorados no país. Bom, e aqui no Brasil, a Polícia Militar de Roraima reforçou o policiamento na fronteira com a Venezuela e monitora possíveis ações de civis armados. Em entrevista à CBN, o comandante da PM no estado, Coronel Overlan Lopes, disse que a medida é preventiva diante do cenário de transição no país vizinho. Temos conhecimento, não é de hoje, que praticamente o sistema Maduro, ele armou a parte de civis na Venezuela. Esses civis, na grande maioria, são civis envolvidos com tráfico de drogas, facções criminosas, milicianos, portanto estão armados e não sabemos até o momento como vai ser essa dinâmica de transição. Se ocorrer essa transição com certa, digamos, resistência, aí nós temos que continuar vigilantes desse lado para termos todo o cuidado para que essas pessoas não adentrem o nosso território. E um outro assunto que repercute ainda sobre a história é a ameaça de Trump contra a Groenlândia. Depois de prender Nicolás Maduro, agora o presidente americano voltou a ameaçar anexar a Groenlândia, controlada pela Dinamarca há mais de 200 anos. A Casa Branca confirmou o interesse do republicano pelo território autônomo, inclusive com o uso das Forças Armadas. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que as ameaças não significam o planejamento de um ataque iminente à Ilha Ártica e a intenção é comprar a Groenlândia da Dinamarca. O interesse de Donald Trump pela ilha está ligado à posição do território entre o Ártico e o Atlântico Norte, numa região onde o aquecimento global abre novas rotas de navegação, potencialmente mais curtas entre a Ásia e a Europa, um movimento que envolve também a China e a Rússia. A ilha concentra ainda grandes reservas de minerais, as terras raras necessárias para a fabricação de chips, além de petróleo e gás. Num comunicado conjunto, líderes da França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Dinamarca defenderam a soberania da Groenlândia. A primeira-ministra dinamarquesa alertou que um ataque dos Estados Unidos à região representaria o fim da OTAN, a aliança formada no fim da Segunda Guerra Mundial para evitar novos confrontos no Ocidente. E os governos da Groenlândia e da Dinamarca solicitaram uma reunião com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para discutir as declarações dos Estados Unidos. Vamos agora a outros assuntos. O Banco Central foi alvo de um ataque em massa nas redes sociais por causa da liquidação do Banco Master, acusado de uma fraude de 12 bilhões de reais, né? A ofensiva, concentrada num período de 36 horas perto da virada do ano, utilizou contas conhecidas por promover celebridades para questionar a credibilidade do Banco Central e da Febraban. Um levantamento da Federação dos Bancos, que é a Febraban, né, mostra que o pico ocorreu no dia 27 de dezembro, somando mais de 4.500 posts. O principal alvo da ofensiva foi o ex-diretor da Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Dias Gomes, responsável pelo veto da oferta de compra do Master pelo Banco de Brasília. A estratégia de difamação do Banco Central valeu-se de perfis de alcance massivo para disseminar narrativas distorcidas. Uma página acompanhada por mais de 4 milhões de usuários mostrava o ex-diretor Renato Dias Gomes ao lado de fios emaranhados para sugerir negligência e desordem. Em outra publicação, uma conta com mais de 25 milhões de seguidores exibia uma montagem do ex-diretor do Banco Central com uma caixa de pizza e o título "Mais rápido do que uma pizza. Renato Gomes liquida banco em 40 minutos e joga conta bilionária no seu colo." Alguns influenciadores e políticos foram às redes sociais dizer que foram procurados para criticar a atuação da autoridade monetária no caso. O vereador de Erechim, no Rio Grande do Sul, Rony Gabriel, que é do PL, e a influenciadora Juliana Moreira Leite dizem que receberam propostas para compartilhar conteúdos em defesa do Master e contra o Banco Central nos perfis deles nas redes sociais.
Rony Gabriel, que tem 1.700.000 seguidores no Instagram, disse que recebeu a proposta no dia 20 de dezembro para dizer que o Banco Master era uma vítima do Banco Central. Para vocês terem ideia, a cláusula de quebra desse contrato é de R$800 mil. Isso mesmo. A proposta era muito simples. Eu precisava fazer vídeos e análises aqui no meu Instagram para dizer o seguinte, que o Banco Master era uma vítima do Banco Central, que tinha coisa errada no Banco Central e que isso tinha que ser investigado melhor. O sistema financeiro e o sistema estavam partindo para cima do Banco Master porque o Banco Master, estava indo contra o sistema. E sim, me foi oferecido uma boa quantia de dinheiro. Quantia essa que eu não tenho como falar para vocês porque eu recusei a proposta antes de ouvi-la. Tem um detalhe, isso não foi oferecido só para mim. Outros influenciadores de esquerda, páginas de direita, influenciadores de direita, também receberam essa proposta. Leva a crer que essa decisão do TCU não foi nada técnica, ela já estava planejada há algum tempo. Eles já contrataram empresas e influenciadores para falar sobre isso e botar no teu inconsciente ou no inconsciente coletivo de que isso aqui é o correto a se fazer, parando as investigações, beneficiando de alguma forma a Daniel Vorcaro e todas as pessoas que ele pode vir a entregar, falar, ou a gente não sabe. Bom, vamos lembrar que a decisão do Tribunal de Contas da União é de investigar a liquidação do Banco Master, né? E está sendo questionada pelo Banco Central. No recurso, o BC pede que a decisão individual do ministro Jonathan de Jesus seja analisada pelo plenário da Câmara da Corte, que é formada por 4 ministros. A assessoria do TCU informou que o recurso será analisado pelo gabinete do relator, mas adiantou que o tribunal considera que a fiscalização não fragiliza a autoridade do Banco Central. Em entrevista à Globo News, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, pensa diferente. Ele criticou a tentativa de anulação da liquidação do Banco Master. A participação tanto do TCU quanto do Supremo, nesse caso, me parece um equívoco. O Banco Central tem as condições técnicas e acesso à informação para tomar essa decisão. Não é uma decisão que o Banco Central toma sem enfim, está muito bem amparado. A ideia de que é possível reverter a liquidação não tem encontro com a realidade prática das coisas e eu acho que isso tudo, em última instância, gera muita incerteza. O Banco Central claramente tem um mandato para tomar essa decisão, tomou, na minha leitura, com toda a razão, talvez pudesse até ter tomado antes e não de forma prematura como está sendo cogitado por aí. A atuação do Banco Central no caso Master foi defendida pela Frente Parlamentar de Comércio e Serviços e pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços. Em nota conjunta, as entidades destacaram que uma eventual revisão ou interferência por instâncias alheias ao processo regulatório cria insegurança jurídica, amplia riscos sistêmicos e compromete o ambiente de negócios. E hoje a jornalista Malu Gaspar no Globo está contando que a ofensiva do ministro do TCU, Jonathan de Jesus, contra a liquidação do Master pelo Banco Central conseguiu unir ministros de diferentes alas do STF, ouvidos pela equipe dela. Em conversas reservadas, 3 deles se disseram chocados com a iniciativa, que consideraram um absurdo. Para os ministros do STF, o TCU está extrapolando as competências e, caso o tribunal derrube a liquidação do Master, o que já vem sendo discutido, cabe mandado de segurança no Supremo para tentar reverter a decisão e restaurar o entendimento do Banco Central. O anúncio da inspeção do TCU também gerou preocupação para quem tinha dinheiro investido no Master, porque o processo pode atrasar o ressarcimento do Fundo Garantidor de Crédito, né? Isso vem sendo comentado desde ontem. E em outra frente, a Polícia Federal marcou novos depoimentos no inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o conglomerado Master e o Banco de Brasília. Serão ouvidos, por exemplo, Luiz Antônio Bull, diretor do Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília. Página virada para te contar que a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar hoje sobre o pedido da defesa de Bolsonaro para que o ex-presidente faça exames de imagem fora da carceragem da Polícia Federal. Isso foi pedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, nessa manifestação da PGR. Alexandre de Moraes negou a autorização para o deslocamento emergencial de Bolsonaro.
Ontem, o ex-presidente caiu da cama e bateu a cabeça. Segundo médicos da PF, ele teve ferimentos leves no rosto e no pé e não havia necessidade de encaminhamento ao hospital. O cardiologista Brasil Caiado passou o dia monitorando Bolsonaro e disse que ele está estável e aguarda a possibilidade de exames. Fiz uma última avaliação no presidente agora, ele estava um pouco apático, uma leve queda na pálpebra esquerda, com a pressão já estava normalizado e um pouco mais com sinal de tontura, sem dor. Próximo passo nosso é aguardar a liberação da realização dos exames e imediatamente nos deslocarmos para o hospital. O laudo assinado por 2 peritos apontou que Bolsonaro estava consciente, orientado e sem sinais de déficit neurológico. E o documento aponta também como possíveis causas para a queda, interação medicamentosa, crise epiléptica, adaptação ao uso de aparelho de apneia do sono e processo inflamatório pós-operatório. E a defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, fez um novo pedido de revogação da prisão preventiva ao STF. Os advogados alegam que ele não descumpriu a medida cautelar que proibia o uso de redes sociais e afirmam que o último acesso ao LinkedIn com as credenciais de Felipe Martins foi feito em setembro de 2024 pela própria defesa. Lembrando que a prisão foi determinada por Alexandre de Moraes e o ex-assessor de Bolsonaro estava preso em casa porque o magistrado havia apontado risco de fuga. Bom, o evento que o governo Lula prepara para amanhã, para marcar a data dos 3 anos dos ataques golpistas às sedes dos poderes, não deve reunir a cúpula do Congresso, nem ter uma representação expressiva de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu até destaquei para você esse assunto. A ideia da cerimônia é fazer uma defesa da democracia e das instituições brasileiras e reforçar o que aconteceu em 2023, que não pode cair no esquecimento, né? Uma reportagem do Globo está contando que os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, disseram que não vão comparecer. E até a noite de ontem, nem o presidente do Supremo, Edson Fachin, nem os demais ministros haviam confirmado presença. Há interlocutores, no entanto, Fachin sinalizou que poderá comparecer. Também há a possibilidade de os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia irem no ato do Planalto. E, além disso, há uma expectativa entre governistas de que o presidente anuncie o veto ao projeto de lei da dosimetria, que é aquele projeto que reduz a pena de Jair Bolsonaro e de outros envolvidos na trama golpista. A proposta foi aprovada no Congresso no fim de 2025, sob críticas do governo. A decisão sobre vetar o texto ou não divide o Palácio do Planalto. De um lado, auxiliares defendem que isso não ocorra na data do 8 de janeiro, para não gerar ruídos na relação com o Congresso, no momento em que o governo busca uma aproximação com a cúpula do Legislativo. Lula tem até o dia 12 para vetar a proposta. O governo de Donald Trump lançou um site oficial que celebra o perdão dado aos envolvidos no ataque do Capitólio e reflete a versão republicana do evento que completou 5 anos nesta terça-feira. O presidente americano concedeu perdão presidencial para cerca de 1.500 acusados pela invasão no ano passado, né? Esse foi um dos primeiros atos do mandato dele, desse segundo mandato. Agora, o site criado aborda uma narrativa própria do governo de Trump sobre os acontecimentos de 6 de janeiro de 2021. Segundo o conteúdo divulgado, o objetivo é corrigir um erro histórico, ao retratar os detidos como patriotas americanos que teriam sido vítimas de um sistema de justiça instrumentalizado pelo governo anterior. No endereço hospedado no domínio oficial da Casa Branca, a administração republicana chama o ataque de protesto pacífico e afirma que as eleições de 2020, que resultaram na presidência de Joe Biden, foram fraudadas. Em uma linha do tempo, o conteúdo diz que na data da invasão, Trump pediu que os apoiadores marchassem em direção ao Capitólio de forma pacífica. Lembrando que, no dia 6 de janeiro de 2021, os apoiadores de Trump atacaram o prédio do Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, numa tentativa de mudar os resultados das eleições que foram vencidas por Joe Biden.
Ainda dentro do noticiário internacional, eu te conto que uma coalizão liderada pela Arábia Saudita anunciou que realizou ataques preventivos limitados no Iêmen para impedir que separatistas apoiadores pelos Emirados Árabes Unidos intensifiquem o conflito. Os separatistas tomaram, em dezembro, grandes extensões do território do Iêmen, incluindo partes da província de Hadramaut, que faz fronteira com a Arábia Saudita. As forças separatistas foram rechaçadas na semana passada por ataques aéreos da coalizão liderada pela Arábia Saudita e por uma contraofensiva terrestre. A repressão às manifestações contra a crise econômica já deixou ao menos 36 mortos e levou 1.200 pessoas à prisão no Irã, segundo um balanço divulgado por ativistas. Ontem, as forças de segurança dispersaram uma multidão que se reuniu no Grande Bazar, o coração da vida econômica em Teherã. E o clima gelado segue afetando grandes áreas da Europa, com neve e condições de gelo, forçando o cancelamento de centenas de voos, por exemplo, na Holanda. E 5 pessoas já morreram em estradas na França. Todos os serviços ferroviários nacionais na Holanda foram suspensos ontem após uma falha informática que agravou a interrupção na rede ferroviária do país. Os serviços de alta velocidade do Eurostar para Paris, a partir de Amsterdã, foram cancelados ou estão atrasados. Na Alemanha, as temperaturas caíram bem abaixo dos 10 graus. Grandes partes do país estavam cobertas de neve, incluindo regiões próximas ao Mar do Norte, onde camadas espessas de neve se tornaram cada vez mais incomuns. Meteorologistas preveem uma tempestade para sexta-feira, com previsão de nevascas pesadas no norte e no leste do país. Na França, uma onda de frio prolongada levou temperaturas congelantes durante a noite, após a queda de neve na região de Paris e em outras partes. 6 pequenos aeroportos foram fechados no oeste e no norte da França. E 5 pessoas, como eu falei, morreram em acidentes rodoviários ligados às condições de gelo desde segunda-feira. Em Paris, os serviços de autocarros ficaram caóticos e o Instituto Meteorológico anunciou que os perigos relacionados ao clima de inverno podem continuar durante toda a semana na maior parte dos países. Na Escócia, foi emitido um aviso amarelo. Esse é o segundo mais grave depois do vermelho. Agora o futebol. 28 jogos movimentam hoje a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os destaques estão Internacional e CSE de Alagoas, São Paulo Independente do Amapá, Fortaleza e Confiança da Paraíba, Santos e União Cacoalense de Rondônia e Botafogo e Estrela de Março de Salvador. Ontem o América do Rio Grande do Norte goleou o Tanabi do interior de São Paulo por 5-0. O Guanabara City de Goiás venceu o Vasco por 3-1. E o Corinthians ficou no 0-0 com o Luverdense. Esse é o momento do ano em que a gente conhece um monte de nome de time, né, espalhado pelo país. E fora de campo, o Conselho Deliberativo do São Paulo marcou para o dia 14 a votação do impeachment do presidente do clube, Júlio Casares. O dirigente é acusado de má gestão orçamentária, venda de atletas abaixo do valor de mercado e uso ilegal de um camarote do Morumbis. O Conselho Consultivo do clube emitiu um parecer contrário ao impeachment, mas o documento serve apenas para embasar a discussão. A polícia investiga a realização de 35 saques em dinheiro das contas do São Paulo, que somam 11 milhões de reais. E assim vamos encerrando essa edição do Panorama CBN da manhã. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Ouça sempre as 2 edições para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Um beijo grande, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.